Ilustres amigos do canal, tudo bem? Recessão adiada em 2024. Será que é isso mesmo? O desemprego e o crédito vão te mostrar para onde é que vai a economia americana em 2024. E é sobre isso que falaremos no vídeo de hoje. Vini Invest, o canal que investe em você para que você não seja enrolado pelo mercado financeiro. Se você não é inscrito, já clique aí em inscrever-se, ativa aquela notificação, porque todos os dias tem vídeo novo aqui no canal. Vamos lá, vamos começar trazendo aqui essa matéria, aliás, essa thread interessantíssima que saiu no Twitter do Game of Trades e eu achei especialíssima para trazer aqui para você uma série de gráficos e informações que vão tentar explicar para você por que a tão temida recessão não chegou. Vamos lá, esse primeiro gráfico aí mostra para você a expectativa dos gestores de fundo em relação à expectativa a expectativa de recessão. Você verifica aí nesse gráfico que em 2020 nós tivemos um pico e aconteceu a recessão. Em novembro de 2022, aproximadamente 70% dos gestores estavam esperando essa recessão para o ano passado, para 2023. Só que ela não aconteceu. E agora é o inverso. A maioria dos gestores não espera uma recessão, espera o famoso pouso suave da economia americana. Em outras palavras, uma devagar queda da economia americana, sem qualquer tipo de hard landing, de pouso forçado. Em outras palavras, seria um PIB desacelerando gradativamente, uma taxa de desemprego subindo mais suavemente. Essa aí é a expectativa agora dos principais gestores de fundos de investimento. Vamos entender um pouco a respeito da recessão, começando a falar quando é que ela costuma acontecer. Esse gráfico à sua direita é o gráfico da taxa de desemprego. E eu venho falando aqui no canal que o desemprego é sempre um indicador antecedente. Toda vez que ele dispara, nós costumamos ter grandes recessões. E é isso o que mostra esse gráfico. O desemprego surge devido a um choque econômico. Em 1990, nós tivemos a grande crise do petróleo, aquele problema lá no Kuwait. Depois, em 2001, nós tivemos a quebra das empresas.com. Está aí no gráfico, Tech Bubble. Depois, à direita desse, você tem Housing Bubble, ou seja, a bolha imobiliária. E essa sim gerou uma explosão do desemprego, que passou de 9%. Você deve estar pensando, mas isso é muito? Para o padrão americano, ele é altíssimo, porque o padrão americano fica sempre ali abaixo de 4%, quando tudo está ok. Agora, olha lá em 2020, no famoso Covid Crash, você quase não vê a linha, é porque ela chegou próxima a 15%. Só que foi tão rápido, durou apenas um mês e meio. E esse tipo de recessão rapidamente foi corrigida com as atuações dos bancos centrais. Então anota aí, desemprego e recessão andam lado a lado. Aliás, o desemprego antecede a declaração da recessão. Grava bem, é a declaração, não é a recessão propriamente dita. E já que estamos falando de recessão, é importante entender o intervalo e a duração delas. Esse gráfico aí mostra para você, desde os anos de 1940, todas as recessões que tivemos. São essas linhas cinzas na vertical que você está verificando. Desde 1947, nós tivemos 12 recessões. Se pegarmos o tempo médio, naquele período, estava no intervalo de 6,25 anos. Ou seja, aproximadamente cada 6 anos, nós tínhamos uma recessão. A partir de 1980, isso daí mudou. Passamos a ter a cada 10 meses aí a duração de uma recessão. Veja, o prazo que era o intervalo de 6 anos, aproximadamente foi mantido. Eu digo aproximadamente, porque ele se expandiu um pouco. A duração das recessões, em média, é 10 meses. Só que tem um detalhe aí bem interessante.
O grande problema é que quando anuncia a recessão, nós já estamos do meio para o final dela lá nos Estados Unidos. Porque no mercado americano, a recessão não é 2 PIBs caindo consecutivamente. É uma diferença entre inúmeros indicadores que o órgão lá dos Estados Unidos declara recessão. Em outras palavras, quando ele anuncia, é bem provável que já estejamos saindo da recessão. O mercado já se preparando para um novo patamar. Grava isso aí, porque essa informação é importante para o vídeo de hoje. Só que eu disse para você que existem algumas relações entre o mercado e a antecedência desse momento de relação. E o principal deles é o mercado imobiliário. Eu venho dizendo que nos Estados Unidos as fragilidades vêm aparecendo. E esse gráfico aí do mercado imobiliário, ou melhor, da fraqueza preditiva do mercado imobiliário, vem te mostrando aí que ela antecede as recessões. Então você repara aí, 1991 está à esquerda do seu gráfico. Veja, a fraqueza do mercado imobiliário vai subindo em vermelho. E aí a gente verifica então que a recessão acaba aparecendo. Em cada um desses movimentos, nós tivemos então problemas no mercado imobiliário, antecipando então recessões. E agora como nós estamos? Olha essa linha cinza aqui, próxima dos anos 23 a 25. Veja que novamente a fraqueza do mercado imobiliário está próxima lá do problema do C19 que nós tivemos. Muito próxima também do movimento que nós tivemos em 1991. Em outras palavras, a fraqueza do mercado imobiliário está praticamente confirmada. Só que ainda não tivemos a decretação da recessão. E falando um pouco de recessão, é bom a gente linkar também com o mercado imobiliário e as taxas de desemprego. Veja aí, esse gráfico para você, ele diz bastante a respeito dessa questão. O que ele traz para você? Duas variáveis aí bastante interessantes. A primeira delas, novamente a recessão, são essas barras verticais da cor cinza. E você tem aí do lado a taxa de desemprego da cor azul. Veja que ela está lá embaixo, uma das mínimas taxas de desemprego dos últimos 20 anos. Isso é bom? É extremamente positivo, só que tem um problema. Dificilmente o desemprego pode reduzir. E tem um detalhe, o mercado imobiliário mostrando fragilidades. E ele costuma antecipar a taxa de desemprego em 18 meses. Isso é um problema para 2024, porque se esse indicador se confirmar, logo logo ele vai trazer a taxa de desemprego também para cima, para acompanhar a fraqueza do mercado imobiliário. E aí você já viu, o desemprego que eu venho dizendo é o que está sustentando a economia americana, pode ser que não dure muito tempo. E você vai entender exatamente que tempo nós estamos falando. Mas existem aí movimentos de exceção no mercado imobiliário. Foi o que aconteceu no que está no gráfico aí, nessa linha preta e nessa linha azul, entre os anos de 96 até 99. Vini, o que realmente aconteceu aí? Você vê na linha preta o enfraquecimento do mercado de trabalho americano. Só que ele não foi acompanhado pelo desemprego. O desemprego continuou a cair e eles acabaram se encontrando. Em outras palavras, não tivemos a recessão porque a fraqueza do mercado imobiliário inverteu. O mercado imobiliário se recuperou. Então, olhando para esse histórico aí dos últimos 40 anos, tivemos sim uma exceção, que foi 1996. E nós vamos falar um pouquinho mais a respeito desse movimento. Olha ele aqui para você entender. Olha, esse movimento aqui você pode verificar a respeito da queda nas taxas de juros. Como assim, para você entender melhor? O mercado imobiliário é diretamente influenciado por juros. Pensa comigo, você vai financiar um imóvel quando os juros estão baixos ou quando os juros estão altos? Muito provavelmente, se você gosta de investimentos e de finanças, você vai procurar um financiamento com taxas bem lá embaixo. É assim que funciona. Agora, o que aconteceu? A recuperação do mercado imobiliário é que pode realmente evitar uma recessão ao longo desse ano. E ela está diretamente relacionada à questão dos juros. Veja,
Agora, nós estamos tendo um movimento de queda de juros nos Estados Unidos. Se essa queda de juros realmente se confirmar, ela acontecer ao longo de 24 e nós não tivermos aí nenhuma quebradeira de empresa, poderemos ter uma nova exceção. Aí nós teríamos 1926 e 2024. Esses momentos seriam excepcionais ao longo do histórico de crises, de recessões nos Estados Unidos. Mas veja, pode ser que esse não seja bem o padrão, porque agora eu quero te mostrar aí os padrões de crédito comparando 1996 e 2023/2024. Vou te explicar melhor para você entender. Olha essa marcação aí no gráfico. Em 1995/1996, à esquerda do gráfico. Veja que o padrão de crédito estava baixo, ou seja, os bancos não estavam restringindo o crédito. Eles estavam realmente estimulando aí a economia, para que a economia não parasse e não gerasse aí um grave problema de recessão. Então, eles estavam emprestando dinheiro ativamente. Só que agora, desde 2022, o que nós estamos vendo? Olha a marcação do gráfico aí, 23 e 24, no canto direito do seu vídeo. Nós estamos nos níveis de restrição de crédito das últimas crises financeiras, em particular da bolha.com dos anos 2000. Ficamos abaixo do Covid Crash e da crise financeira de 2008, mas muito próximo desse nível. Em outras palavras, o padrão de crédito, ou seja, a restrição do nível de crédito, está diretamente relacionada também à expectativa de uma nova recessão. E esse padrão difere-se bastante do que aconteceu lá na exceção de 1996. Continuando ainda, falando de padrão de crédito como um indicador que pode antecipar crises financeiras, recessões. Nesse gráfico aí, você está vendo que os padrões de crédito, eles podem prever uma taxa de desemprego em até 1,5 ano. Como assim, Vini? Repara aí na linha vermelha para você entender. É a taxa de desemprego. Veja que ela costuma se aproximar da linha azul, que é essa que nós estamos falando do padrão de crédito. Elas seguem um movimento parecido, caem e depois sobem, caem e depois sobem. Repara que elas previram com precisão o pico do desemprego lá em 2008, na crise financeira, em 2001, na quebra da bolha.com, em 1999 também foi assim. Agora olha para o canto direito desse gráfico. Nós estamos verificando uma taxa de desemprego em vermelha lá nas mínimas. Olha como ela está lá embaixo. Só que tem um outro detalhe. O que nós estamos verificando agora é que o padrão de crédito subiu bastante. Então veja, de alguma forma, essas duas variáveis vão se encontrar. Ou o nível de padrão de crédito vai cair rapidamente e não teremos uma recessão, ou o desemprego tende a subir de forma acentuada, confirmando a recessão ao longo desse ano. Em resumo geral, vamos ou não vamos ter recessão de acordo com esse Twitter do Game of Trades. E esse último gráfico pode te dar aí um direcionamento. Ele diz que a tendência contínua nos padrões de crédito, ou seja, se nós seguirmos o histórico do padrão de crédito, sugere que a taxa de desemprego aumentará. Olha essa linha pontilhada em vermelho. É a projeção das taxas que nós temos aí de desemprego ao longo do ano de 2024. Porque ainda não chegamos no final, estamos no início do ano. Então ele está projetando que ela vai continuar subindo. E se ela continuar subindo, provavelmente vai passar ali de 6%, o que costuma ser a clara caracterização de uma recessão, desemprego subindo muito rapidamente e atingindo esse pico ao longo de 2024. Veja, se isso realmente acontecer, ele está dizendo que o segundo semestre de 2024 tende a ser um momento muito propício para a caracterização, para a confirmação da recessão. Só que eu disse para você que a recessão é um indicador atrasado. Em outras palavras, quando ele for decretado, provavelmente os Estados Unidos já estarão perto de sair da recessão. Só que uma declaração de recessão causa muito temor, causa pânico, desespero nos investidores e gera oportunidade para você investir. É por isso que eu trago esse tipo de vídeo,
para que você esteja preparado. Prepare a sua mente, porque quando isso acontecer, você precisa estar com o seu lado comportamental preparado e com cash para poder investir. Eu não estou dizendo que você deva fazer isso ou aquilo. Estou te mostrando esse momento singular da economia americana. As fraquezas estão aumentando. Mercado imobiliário já te mostrando que não está tão bom assim. Taxas de desemprego estão nas mínimas, não tem como cair mais. Com um detalhe, os dados de desemprego toda vez estão sendo revisados para cima, só que poucos estão falando sobre isso. Prepare, 2024 será um ano de grandes emoções. E se você quiser acompanhar em detalhes, entre para o Clube de Membros. São 2 vídeos novos a cada final de semana e eu estarei aqui para te ajudar. Meus amigos, eu desejo sempre que vocês estejam na presença de Deus, que fiquem de olho no desemprego, no mercado imobiliário e nessa potencial recessão em 2024. Um abraço e até o próximo vídeo.